Estão me escutando? Alô? Estão me escutando? Legal. Gente, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Vou ficar ao lado aqui. Meu nome é Dicley Remorini, sou diretor de Supply Chain do Grupo Carrefour Brasil. E vou ter a honra aqui de mediar uma conversa bacana com duas feras aqui do tema que a gente vai trabalhar. Queria chamar aqui primeiro a Camila Freire, do Mercado Livre. Oi, Camila, legal estar aqui com você. E a Clarice Echeverry, a CEO da Ere. Obrigado, Clarice. Bom, a gente vai começar com uma apresentação aqui da Camila, uma apresentação do Mercado Livre. Vamos lá, Camila? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou repassar um pouquinho a apresentação que o Inis fez mais cedo, falando um pouco sobre a grande notícia dessa semana, né, que é o Mercado Livre anunciou que vai mais que dobrar as suas operações no Brasil, operações de fulfillment no Brasil, nos próximos 2 anos. E acho que o legal disso é que mais de 63% desse crescimento ele vai estar fora de São Paulo, né? Então ele vai potencializar a presença nacional do Mercado Livre em todas as várias regiões do Brasil. E aí, espera só um minutinho. Opa! E aí, só para mostrar um pouquinho para vocês esse crescimento, então a gente atualmente tem 10 galpões, né, de fulfillment, ou seja, galpões de armazenagem instalados no Brasil. Em 2024, a gente vai crescer mais 6 centros de distribuição, desde então Rio Grande do Sul, passando por Distrito Federal e chegando até Pernambuco, agora até o final desse ano. E em 2025, a gente vai abrir um novo galpão no Paraná, a gente vai consolidar abrindo uma segunda operação na Bahia e a gente vai abrir também uma nova operação no Ceará. E aí, todo esse crescimento, ele vai gerar aí um aumento de mais de 40% nas entregas no mesmo dia. Ele vai diminuir em até 50% o valor do frete. Notícia boa aí para todo mundo. E com esse incremento, a gente vai aumentar em mais de 880 mil metros quadrados a nossa ocupação em galpões logísticos no Brasil. Acho que associado a esse crescimento também tem o nosso crescimento da frota aérea, né? Esse ano a gente vai crescer o nosso número de aeronaves, a gente vai ter 2 novas aeronaves voando aí o Brasil. Para isso a gente também teve que se estruturar e crescer nosso maior air hub, que é no aeroporto de Guarulhos, para atender aí toda essa operação. E associado a esse crescimento, eu elenco acho que 2 pilares principais aí, que é tecnologia e mobilidade sustentável. Então, falando um pouco sobre tecnologia, acho que o tema de inovação do momento no Mercado Livre é o início das operações dos robotics, né, dos robozinhos aí nas nossas operações. A gente teve aí o início de operação de mais de 300 robôs. Esses robôs eles têm um super potencial de aumentar a eficiência da operação, otimizar o espaço dos galpões. Basicamente, eles trazem as prateleiras para os colaboradores fazerem o pick. Ao invés dos colaboradores terem que ir individualmente buscar os produtos, os robozinhos já trazem prateleiras inteiras para que
os colaboradores possam fazer o picking dos produtos, aumentando aí consideravelmente a eficiência da operação. Além disso, eu trago aqui um videozinho, resumo para vocês um pouco disso que eu falei aqui. Deixa eu ver se o videozinho vai passar. Legal, né? É impactante. E falando um pouco sobre outro tema, tratando um pouco da agenda ESG aí, nossa grande aposta é na frota elétrica. A gente já tem mais de 1.400 veículos transitando por aí, veículos elétricos. E além da frota elétrica, a gente aí tem vários outros temas que percorrem a agenda de sustentabilidade, desde carretas a biometano, a gás, até investimento, participação no programa Regenera, que é um programa de preservação de matas e florestas. A gente tem aí, acho que bem importante falar que 100% dos nossos galpões eles consomem energia renovável, sendo que mais de 80%, mais de 70% é de energia renovável gerada, né? E também pensando em reciclagem, 100% das nossas embalagens são recicláveis e 80% são oriundas de produtos reciclados. Então, também é uma aposta grande aí. E aí saiu um pouquinho de ordem, acho que trocou o videozinho, mas não tem problema. Acho que é isso, gente. Obrigada. Quis dar uma pincelada aqui para vocês do crescimento do Mercado Livre. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal, Camila. Muito legal. Apresentação bem bacana mesmo. Eu queria dizer para vocês que vocês podem participar da conversa mandando perguntas através do app, tá? Quando vocês me veem de olho aqui no celular é porque eu estou caçando pergunta de vocês. Mas, Clarice, você gostou da apresentação da Camila? Gostei do que ela falou. De fato é impactante, né? E se a gente parar para pensar, é muito pouco tempo. E esse crescimento do Mercado Livre, ele obviamente está associado a uma antecipação da mudança dos hábitos de consumo, algo que veio para mudar, mas onde uma empresa conseguiu de uma maneira muito competente capturar grande parte desse valor. Então, é bastante interessante. E nitidamente também um nível de evolução tecnológico muito grande, e essa evolução indo inclusive para um setor que é menos tecnológico, é mais analógico, mas que também tem evoluído muito, que é a própria construção dos galpões para atender essa necessidade dessas operações de alta performance, né? Uhum. Mas sabe o que eu fico pensando? Um crescimento assim tão grande, né? Acho que todo mundo concorda, né? Vai dobrar de tamanho a operação do Mercado Livre, que já é grande, né, gente? E num prazo tão curto, que eu fico pensando assim, como é que você faz para conseguir controlar essa demanda de projetos, garantindo a qualidade, garantindo o bom desenvolvimento, né? O prazo, a eficiência das operações, né? Porque tem uma operação que continua rodando.
Como é que você faz para controlar isso, Camila? Olha, Edclei, eu acho que o desafio começa dentro de casa, porque é natural que uma empresa que cresce como o Mercado Livre, a ansiedade por ter antecipação de capacidade, né, para que a gente continue crescendo aí as nossas operações, é muito grande. Então, eu acho que o papel importante da nossa área de real estate é direcionar a empresa para tomar as melhores decisões, né? E aí, com isso, escolhendo os melhores projetos. Por isso que nos últimos 2 anos, aí, principalmente, a gente veio trabalhando fortemente no desenvolvimento de materiais técnicos, de playbooks que trazem ali um descritivo técnico robusto, no desenvolvimento de projetos, né, de masterplans, customizados para cada uma dos tipos de operação, para que no momento que surge a demanda e que eu tenha, né, que ir para mercado, fazer um site selection, participar de um bid, eu já posso apresentar para os desenvolvedores, para os proponentes, um pacote robusto de especificações para que eles me tragam uma proposta já estruturada e atendendo aos meus requerimentos. Dessa forma, eu já tenho, além de ter um bid mais equalizado, né, isso também mitiga problemas futuros, né? Então, a partir do momento que a gente tem ali um escopo de entrega estruturado, atendendo os meus requerimentos, isso me ajuda bastante também a controlar esse pós-assinatura de contrato, esse período entre assinatura de contrato e entrega dessas obras. Então, acho que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há um tempo, e agora estamos aí começando a colher os frutos. Muito legal. Mas assim, né? A vida como ela é, né? A gente que é de logística, a gente briga diariamente por custo, né? A vida da gente que opera, a gente está operando buscando eficiência em custo. E Clarice, o cenário que a gente vê é um cenário, assim, se de um lado a gente está procurando galpões eficientes, que a gente possa automatizar, tem uma agenda ESG aí que a gente também precisa cumprir. Do outro lado, a gente vê preços aumentando até acima da inflação, né? Como é que a conta fecha? Como é que a gente torna viável isso? Excelente pergunta, Edclei. Somado a isso, um país onde a taxa de juros está extremamente alta, com, obviamente, impacto no custo do capital. Ou seja, além de você necessitar de requisitos técnicos para a construção do galpão que demandam mais capital a ser investido, o custo do capital também está mais caro. Então, é 2 vezes mais complexo, né? O que a gente tem enxergado na Aérea, trabalhando com alguns clientes que, assim como a Camila mencionou, tem se preocupado em olhar numa visão de qual é a capacidade que eu vou ter que ter para estar operando em 2025, 2026, 2027 e como eu consigo atingir um certo edge de performance, porque, como o Edclei falou, custo no final, gente, logística, apesar de a gente defender, né, que a logística mudou substancialmente a maneira como a cadeia de supply chain ela é enxergada dentro das corporações, onde logística deixa de ser essencialmente custo e passa a ser, sim, valor agregado, porque no final das contas a experiência que o cliente tem, ela passa pela maneira como a logística é executada, alguém tem que pagar essa conta, né? Por outro lado, o grau de produtividade, o grau de sofisticação que você pode trazer para uma operação, seja ela automatizada, ou seja uma operação que possa funcionar sem problema de capacidade de energia, ou seja, uma operação onde você possa trabalhar para distribuição direta com uma infraestrutura que permita carregamento dos seus veículos elétricos, ou uma operação que você tenha que trabalhar com sorter, onde cada porta de doca tenha uma eficiência operacional muito maior do que se o galpão tivesse uma outra dimensão. Essas pequenas eficiências, elas conseguem ser capturadas, sim, em termos de valores para ajudar a contrabalancear a conta. Mas para que isso seja possível,
as empresas que operam, sejam as empresas que fazem suas próprias operações logísticas, sejam os transportadores, sejam os operadores logísticos, eles têm que dar um passo a mais nessa conta. Como analisar? Não se olha mais, a gente vê isso através de vários clientes, né? Quanto custa para alugar um galpão? É R$ 25,00 o metro quadrado, R$ 28,00, R$ 30,00 o metro quadrado, né? Essa conta é muito básica hoje em dia. A conta é de um ecossistema. O custo do real estate ele é só um item dentro de um custo inteiro da operação. E hoje a gente enxerga isso mais facilmente, mas ainda são poucas as empresas que fazem uma análise do ecossistema inteiro, do custo-benefício de cada pedacinho da tomada de decisão. Mas é uma tendência, em mercados mais sofisticados, onde a gente trabalha já com a tecnologia impactando o setor de logística já há alguns anos a mais do que no Brasil, isso já é algo mais comum. Então, eu acredito que é algo que vai chegar no Brasil, de Clay, logo, né? E puxado para algumas empresas, assim como o Mercado Livre, outras empresas que operam com muita tecnologia, outros grandes operadores logísticos também, que operam numa mentalidade de vanguarda. E existem situações... Vou me alongar um pouquinho, mas já tô concluindo, porque eu acho que são relevantes, né? Hoje, não enfrentamos tanto problemas de mão de obra. Em alguns lugares, especificamente, sim, né? Mas vamos supor que aconteça uma corrida para a região do Raio 30, em São Paulo, em função de uma mudança, aprovação parcial ou total de uma eventual reforma tributária. Vai faltar mão de obra, certo? Aí você tem aquele galpão que trabalha com uma qualidade térmica super bacana para o teu colaborador, que está ali fazendo o picking do galpão, ou que está operando em estrutura de mezanino, último nível, temperatura decente, que oferece uma boa qualidade, o design for wellness, né? Que é hoje em dia uma coisa que se fala muito sobre isso nos Estados Unidos, principalmente em regiões de grandes hubs como Califórnia. Por quê? Porque existe uma disputa de mão de obra. A questão da energia. Eu comecei a fazer galpão, a trabalhar no setor, já fazem mais de 2 décadas, né? 100 kVAs eram suficientes para 10 mil metros quadrados de galpão. Hoje em dia, para um empreendimento especulativo, você pode pedir 3 vezes isso. Alguns clientes pedem até mais, chega a ser 500 kVAs para cada 10 mil metros quadrados. Então, Mercado Livre, inclusive, 1.000 kVAs a cada 30 mil metros quadrados. 30 mil metros quadrados. Ou seja, você vai ter que fazer um investimento. E aí, de Clay, quem paga a conta, eu acho que vai ter que ser uma conta meio compartilhada entre o investidor e o locatário, né? Nesse modelo de terceirização, dificilmente hoje em dia uma empresa constrói o galpão para alugar, isso é muito caro, né? Para o custo da empresa, mas é uma conta meio compartilhada, só que é uma conta que vai ter que acontecer, porque vai faltar mão de obra, vai faltar energia, vai faltar ganhos operacionais que vão ter que ser procurados em cada cantinho do projeto. Muito legal. Bom, deu para vocês perceberem que a Clarice entende do assunto, né, gente? Muito legal a tua explicação. Mas vou devolver a bola aqui para a Camila. E tentando sempre aterrissar em questões bem práticas aqui do nosso dia a dia, né? Mas aí, você vai... Não sei se todos os locais já estão escolhidos para a implementação dos galpões, né? Às vezes você já escolheu até o estado, né? Mas o local especificamente talvez você não tenha escolhido. Mas daí, você vai lá escolher o local. Como é que impacta na escolha do local o fato de você ter uma automação? Quais as variáveis que impactam na escolha do local? O tipo de operação impacta, por exemplo? Boa. Realmente, como eu disse, a gente vem fazendo esse trabalho de customização para as nossas operações. E sim, tem um impacto. Eu considero, dois grandes grupos de operação, né? As operações de transportes, né? Que são as operações dos galpões de transferência, e os galpões de armazenagem, né? Os famosos fulfillments. Para as operações de armazenagem, por exemplo, a gente tem algumas características dessa operação que fazem com que a gente olhe para algumas particularidades de projeto que o entorno tem um impacto. Então, por exemplo,
as operações de transportes, elas têm um fluxo de veículos muito intenso. Então, eu preciso olhar projetos que tenham ali um grande pátio de estacionamento, bolsões de estacionamento, uma boa área de circulação, de manobra, que não tenha um entorno direto com um trânsito relevante, porque são operações que, inclusive, têm o seu pico junto com o horário de pico. Então, a gente olha muito detalhes nesse sentido para as operações de transportes, que são operações que também estão mais próximas dos centros urbanos, né? Então faz com que a gente tenha que dar uma olhada um pouco mais na microrregião e nessas características pontuais do projeto. Já os projetos de armazenagem, que na grande maioria das vezes não estão dentro, né, muito próximas dos centros urbanos, são operações mais robustas. A gente tem aí galpões, operações de fulfillment que tem mais de 7 mil trabalhadores transitando nesse condomínio. Então, obviamente que eu preciso olhar a infraestrutura da cidade, aí já a população economicamente ativa do entorno, a segurança do entorno, porque são operações que eu vou ter produtos de valor agregado ou, né, produtos armazenados. Então, eu preciso fazer mais um zoom out da localização e olhar de uma forma mais socioeconômica também. Além disso, prestadores de serviço, eu tenho que me dedicar muito em projeto, em áreas de apoio, cozinha, restaurante, vestiários e tudo mais. E eu acho que é um ponto legal esse que a Clarice trouxe. Nesse material técnico que a gente vem desenvolvendo, a gente, inclusive, já tem uma clusterização de todos os nossos requerimentos técnicos, o que a gente entende que é standard de mercado, e o que a gente entende que é nosso standard, mas não é de mercado. E que, então, é natural que eu tenha que trabalhar esses itens como tenant improvements, por exemplo, né? Como itens que são de customização específica para o Mercado Livre. Então, a gente tem esse desafio, mas de novo, acho que tem muito trabalho envolvido. É um material, né, um trabalho vivo, orgânico, que está em constante atualização, que tem que acompanhar, inclusive, as evoluções e inovações da operação especificamente, das principais agendas de ESG. Então, é um material que é super vivo, que a gente está sempre reciclando, mas que sim, a gente sabe que já traz itens que não são padrão de mercado, né? Que há um standard aí que é o standard MELI, mas que não é de mercado, e por isso a gente tem que tratar como itens de customização mesmo. E aí, até falando um pouco sobre a sua segunda pergunta em relação a o que impacta em relação à automação, né, a escolha das localizações, eu trago 2 pontos principais, né? Disponibilidade de energia. Então, localizações onde você tem uma infraestrutura com oferta de energia que vá atender toda essa tecnologia. E olhando para galpão mesmo, principal item, pensando, por exemplo, em robotics, é planicidade de piso. Com isso, a gente está indo para a nossa terceira operação com mezanino operacional em estrutura de concreto, porque os de estrutura metálica não conseguem atender a minuciosidade dos robozinhos transitando. Então, a gente teve que partir aí para outras soluções mais robustas, como o mezanino operacional de concreto. Entendi. E eu fico pensando aqui, escutando você falar, cara, será que o Mercado Livre é uma coisa à parte ou o mercado está assim? E daí eu emendo com a pergunta para a Clarice. Qual que são as tendências? Será que o case Mercado Livre é a tendência de mercado? E vou aproveitar e fazer uma segunda pergunta junto. O que teus inquilinos mais valorizam, Clarice? E quem são eles? Uhum. É o e-commerce? Sim. Você é mais demandada por quem?
Bom, o Mercado Livre é um cliente bastante importante da Aérea, mas a gente atende a cadeia como um todo, né? O Mercado Livre puxa as tendências, né, pelas necessidades que a Camila explicou muito bem. De tudo que foi construído especulativamente, que não sejam projetos de build-to-suit, no raio 30 de São Paulo, que corresponde mais ou menos a 70% de tudo que acontece no Brasil, 21% dos espaços foram ocupados pelo Mercado Livre. Então, o mercado não estaria no momento que ele está se não tivesse acontecido. O mercado de real estate logístico, a sofisticação que o mercado tem hoje não teria acontecido se não tivéssemos passado pela pandemia e se não tivéssemos vivenciando um crescimento acelerado do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre puxa a tendência. Mas ele não é o único, não. Eu tive esse ano ainda num evento também de logística, mas focado em real estate. Olha a sofisticação do mercado, né? Nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, e se falava muito sobre energia, disponibilidade de energia, descarbonização, ou seja, ocupantes de empresas, locatários muito preocupados com projetos que tinham uma pegada de redução de consumo de carbono e oferecer qualidade para a mão de obra operar nos galpões. Em detalhes técnicos, construtivos, mas detalhes inclusive de contratar ou não um sorter que tem flexibilidade de altura para que o colaborador, se é uma pessoa da minha altura, por exemplo, possa trabalhar de maneira ergonômica, ao contrário de uma pessoa mais alta, né? Então, eu acredito, Clay, que essas discussões que a gente está tendo hoje, que talvez sejam mais difíceis de serem enxergadas no Brasil, salvo para algumas empresas, elas vão ser mudanças naturais e uma evolução natural do mercado. A curto prazo, a gente vê algumas empresas bastante preocupadas, sim, com a questão da energia. Tá? Então, operações de distribuição direta com veículos elétricos é alguma coisa que várias empresas estão estudando, vão implementar. Não é uma questão de custo, é uma questão de propósito, que obviamente ainda pode ter uma discussão de custo por trás, mas é uma questão de propósito. E itens como, por exemplo, climatização de galpões. Eu já tenho hoje clientes preocupados, que não são o Mercado Livre, desenvolvendo projetos, centros de distribuição, fulfillment centers, não são só empresas de e-commerce, inclusive operadores logísticos, preocupados em garantir que em regiões muito quentes o galpão tenha um tratamento térmico diferente. E aí eu não estou falando só de telha zipada, face felt, não, estou falando de elementos de climatização, investimento a mais. E onde, da mesma maneira como a Camila colocou bem, eles também estão dispostos a pagar esse delta a mais, né? Agenda ESG, a gente já começa a ter no Brasil os primeiros projetos onde os pisos, o concreto, um grande inimigo do ESG é o concreto, e é uma das componentes que a gente mais usa nos galpões, né? O consumo de carbono ele é muito alto na produção do concreto. Então, como é que a gente reduz isso? Já existem alguns projetos no Brasil que começam a trabalhar com uma composição diferente, usando insumos que se juntam ao cimento e os agregados normais para reduzir o consumo de carbono. Agora, em alguns lugares nos Estados Unidos, em algumas operações de fulfillment também, para outros grandes e-commerce, eles não tomam determinadas decisões de ocupar um novo espaço se o galpão não atender uma certa característica ESG. Tá? Então, Clay, eu acho que a conta ainda é difícil para ser fechada. A gente está falando aí entre 3% a 10% a mais para itens básicos, podendo ultrapassar, obviamente, né? Não estamos falando de um galpão específico com uma climatização para uma farmacêutica ou para uma operação com temperatura controlada. Carga seca mesmo, né? Eu acho que isso tem a ver com uma pergunta que surgiu aqui no app, perguntando sobre aqueles galpões para data centers. A Aerea trabalha com esse tipo de galpões, tem algumas necessidades específicas também, provavelmente, né? Sim, e o custo do galpão é irrelevante perto do dinheiro que os data centers colocam no negócio, né? A gente acabou de fazer uma operação de até um build-to-suit para um data center e no custo total, o terreno mais a casca do galpão, a parte civil, deve ter sido alguma coisa em torno de 20% do investimento do projeto como um todo.
data center é um grande consumidor de energia, né? A maneira como o data center ele vai se adaptar dentro de um galpão existente vai depender se tem energia, ele vai dar um jeito e vai usar aquele espaço. A gente tem visto uma mudança para os data centers de consomem dados em larga escala, que são os que acabam demandando mais energia, de serem verticalizados. Então, essa ideia que o Mercado Livre já tem, né, e alguns poucos grandes e-commerce no mundo fazem, que são os mezaninos em concreto, para atender o índice de planicidade de piso e para fugir da vibração da estrutura metálica também, os data centers já estão fazendo isso. Então, a gente tem alguns projetos no Brasil que são assim, super inovadores na América Latina. Então, se a gente vai crescer, os hábitos de consumo mudaram, o e-commerce, a gente vê a taxa de crescimento do e-commerce, a digitalização, consumindo dado, consumindo energia. Dado precisa de energia. Operação logística precisa de energia. Se aprova a reforma tributária, vai ter uma corrida para trazer todas as mercadorias para perto do centro consumidor, e é isso geral, né? Cidade precisa de energia, então a gente vai ter data center concorrendo com operação logística, concorrendo com a gente mesmo na nossa casa, ligando o ar-condicionado no inverno. Então, eu acho que um dos grandes desafios é realmente a gente, que eu penso, né, o país poderia enxergar isso, os nossos governantes poderiam começar a pensar um pouco melhor as políticas de geração, de cogeração de energia, porque vai ser necessário. Então, tem algumas cidades na Califórnia que para você aprovar um condomínio logístico, não importa se você está fazendo para uso próprio, se você está fazendo como investimento, parte do requisito de permits é implantação de uma planta solar ou geração de energia para sustentar pelo menos 30% do empreendimento. Então, o poder público já falou, se vira. 30% da energia aí, que você vai consumir, você mesmo que tem que gerar. Então, eu acredito que hoje essa questão da energia ela é um grande desafio e ela pode piorar muito. E ela vai ser fundamental para que a gente possa continuar crescendo no mundo digital. Tem uma outra questão importante também, para a gente que é de logística, acho que vocês vão concordar comigo, e essa eu vou passar para a Camila. A gente sabe que no Brasil, nem sempre o melhor caminho logístico é o mais barato, né? Porque você também tem um caminho tributário, não é verdade? Então, eu mesmo estou a voltas lá com questões que eu tenho uma expedição, substituição tributária, né? Que eu tenho um custo do meu estoque quando eu recebo e faço expedição em São Paulo, e eu tenho o custo do meu estoque quando eu recebo e faço expedição de Alagoas, por exemplo. E são diferenças grandes, né? Eu compro da indústria a um determinado valor X, né? Eu pago o imposto na hora que esse produto entra na minha loja. E a diferença, dependendo se a loja é em São Paulo e se a loja é em algum lugar do Nordeste, a diferença é bastante grande. Qual que é a minha pergunta? Quando você está, para Camila, quando você está procurando um galpão, você leva em consideração essas questões tributárias? Você é brifada disso, mas tem que ser aqui nessa região por causa da tributação. Isso é uma barreira. Além dessa barreira, existem outras barreiras importantes que passam aí pelo teu critério de escolha? Olha, Clay, mais do que barrada, eu sou impedida, né? Porque quando a gente fala de um galpão num estado novo, né? É necessário que haja, né, toda uma negociação com o governo do estado local, né, seja emitida uma portaria, porque a gente, no final do dia, é um marketplace, então eu tenho sellers de vários lugares, né, do Brasil, que estão operando, né, naquela localização. Então, como é uma situação aí um pouco atípica, inclusive, precisa existir todo um regramento, né, um combinado com aquele governo de estado, para que a gente possa operar. E, às vezes, essas conversas, né, esses acordos, essa definição de portaria, enfim, ela leva anos para acontecer. Então, sim, às vezes a gente tem no nosso planejamento estratégico abrir um novo centro de distribuição num estado que a gente ainda não está daqui 2 anos. E aí, quando a gente chega no timing, que seria o timing correto de eu contratar para conseguir entregar esse galpão, né, dentro do que o planejamento diz, eu não consigo porque a gente ainda não conseguiu superar
essas negociações. E aí, infelizmente, né, não tem como evitar. A gente acaba tendo que frear, né, a chegada, né, a ocupação naquele estado, naquela localização, pelo fato da gente não ter conseguido superar. Então, sim, existe essa barreira e ela é uma barreira, é um blocker, né, para a gente conseguir avançar naquela localização. Existem outros blockers? Olha, eu acho que existem desafios, né, e falando, né, dentro da minha área de real estate, a gente sabe que real estate é um segmento cíclico. E uma dificuldade que, inclusive, é uma dificuldade que eu estou vivendo atualmente é a de conseguir associar a necessidade de uma empresa que vem num crescimento perene aí, conseguir casar isso com o ciclo do mercado imobiliário, porque existem momentos onde o mercado imobiliário está em alta e existem ofertas aí para eu escolher tranquilamente, mas existe um momento do mercado que existe uma escassez, mas eu preciso, né? Então eu tenho que aí colocar as alternativas, gastar aí a criatividade para buscar alternativas dentro de real estate mesmo, e aí em formato de negócio e tudo mais, até mudanças estratégicas de localização, ou até mesmo reestruturação da própria malha logística, né? Então, acho que é desafiador porque é um mercado de ciclo longo, né? Gente, o papo está muito legal, a gente ficaria a tarde toda aqui conversando. Como eu falei para vocês, eu não estava mentindo, 2 feras aí do real estate. E agradeço essa oportunidade, eu não sou dessa área, né? Eu sou um operador. Consumidor. Um consumidor. Mas estou muito feliz, para mim foi um aprendizado muito grande de estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Vocês querem se despedir? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Giclei. Obrigada, Giclei. Obrigada, Camila. Fazer um convite para vocês. Nós vamos disponibilizar no LinkedIn da Aérea agora, para quem quiser acessar, ou até mesmo através do aplicativo do evento, um panorama geral sobre o real estate do mercado logístico no Brasil. É só entrar lá, pedir para adicionar e vocês já vão receber o conteúdo. E um convite para vocês participarem do nosso grupo de inteligência de mercado, onde a gente constantemente alimenta o mercado com informações. Muito obrigada, foi um prazer estar presente. Valeu, gente. You were right for me, but felt so lonely in your